Olá pessoal, bom dia! Vamos estudar? Hoje nós vamos abordar a transitividade verbal. Vamos observar o verbo e como ele se classifica em relação aos complementos que ele exige ou não. Vamos aqui. Nós já sabemos que os verbos nocionais ou significativos, que são aqueles que possuem uma essência, que têm uma significação em si, eles podem ser divididos em dois tipos: verbo transitivo, verbo intransitivo. Verbo transitivo, o sentido dele vai transitar para um outro termo. O verbo transitivo, portanto, é aquele que precisa de complemento. E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Vamos anotando junto comigo. Não precisa de complemento. Vamos estudar cada um em separado. Verbo intransitivo. Então, o sentido dele não transita para outras palavras, ou seja, não precisa de complemento. Vamos à prática. Meus pais chegaram. Quem chegou? Meus pais é o sujeito. Vamos ler a frase até o verbo. Meus pais chegaram. Sentido completo. Verbo intransitivo. Uma criança caiu. Quem caiu? Uma criança. É o sujeito. Lendo a frase até o verbo, uma criança caiu. Não precisa de complemento. Verbo intransitivo. Muitas vezes as informações em uma frase, elas vão se ampliar. Vamos analisar esses verbos em um contexto maior. Exemplo: meus pais chegaram na semana passada. Sujeito, meus pais. Vamos ler a frase até o verbo. Meus pais chegaram. Pronto. Informação dada. Sentido completo. Verbo intransitivo. Mas e essa outra informação aqui? Meus pais chegaram quando? Na semana passada. É apenas uma circunstância de tempo e não complemento para o verbo. Vamos ver a outra. Uma criança caiu junto à janela. Uma criança caiu. Informação completa, todos compreenderam. Caiu onde? Aliás, junto à porta da sala. É uma expressão que indica lugar. Apenas uma informação a mais sobre a queda da criança. Mas se eu leio uma criança caiu, sentido completo, verbo intransitivo. E os verbos transitivos, que são aqueles que precisam de complemento? Eles podem se classificar como verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Vamos ver aqui na prática. Esta frase: os assaltantes invadiram a loja. Quem invadiu? Os assaltantes. Sujeito. Vamos ler a frase até o verbo. Os assaltantes invadiram. Se eu lhe disser isso, você vai me perguntar: eles invadiram o quê? A loja. Então, é um verbo que precisa de complemento. E quando, após esse verbo, eu faço as perguntas o que ou quem, eu encontro um complemento para esse verbo que se chama objeto direto. Então, vamos por partes. Os assaltantes invadiram. O que? Não tem sentido completo, é um verbo transitivo. Precisa de um complemento sem preposição, verbo transitivo direto. E a loja, esse complemento para o verbo sem preposição, é um objeto direto. O que vai nos ajudar bastante nessa análise são essas perguntinhas. Eu ler a frase até o verbo e perguntar. Fazer essas perguntas. O que ou quem, dependendo do contexto.
Os assaltantes invadiram o quê? A loja. Verbo transitivo direto. E o verbo transitivo indireto? Verbo transitivo. O sentido dele vai transitar para outra palavra, ou seja, ele não tem sentido completo, precisa de complemento. Muitas mulheres gostam de flores. Vamos ler até o verbo. Muitas mulheres gostam. Elas gostam de quê ou de quem? Pela nossa frase, elas gostam de quê? De flores. Vejam que a pergunta, logo após o verbo, ela é regida aí por uma preposição. Muitas mulheres gostam de quê? Quando eu faço essa perguntinha para encontrar o complemento com preposição, eu vou encontrar um complemento que se chama objeto indireto, porque ele se liga ao verbo indiretamente, por meio de uma preposição. Vamos então. Muitas mulheres gostam. Gostar é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, portanto, ele é classificado como verbo transitivo indireto. E pode ocorrer de um verbo em uma determinada frase precisar de dois complementos. Vamos ver. Nós ensinamos. Quem ensina, ensina algo a alguém. É um verbo transitivo e ele pede dois complementos. Portanto, ele vai ser um verbo transitivo, direto e indireto. Vamos analisar. Nós ensinamos o quê? Gramática. Gramática é esse complemento sem preposição, objeto direto. Nós ensinamos a quem? A nossos alunos. Complemento com preposição, objeto indireto. Ok? Então, verbo transitivo direto e indireto é aquele que pede dois complementos. Um sem preposição, outro com preposição. Não necessariamente nessa ordem. E uma observação interessante é o uso dos pronomes oblíquos, átonos, na função de objeto. Vamos ver aqui. Os pronomes o, a, os, as só podem ser objeto direto. Vamos à frase. Eu o vi ontem. Vamos ler. Eu vi. Quem vê, vê alguém. Eu vi quem? Esse complemento para o verbo é um objeto direto. Eu vi quem? Ele, representado pelo pronome o. Portanto, eu vou ter aqui um verbo transitivo direto, que é ouvir. Nessa outra, convidei-a para sair. Eu convidei. Quem convida, convida alguém. Eu convidei quem? Ela, representado pelo pronome a. Eu convidei quem? Observa a pergunta. O verbo pede um complemento sem preposição. É um verbo transitivo direto. Certo? E o lhe, o pronome lhe, ele só pode funcionar como objeto indireto. Vamos à frase. Entreguei-lhe os resultados do teste. Entreguei. Quem entrega, entrega algo a alguém. Este aqui é um verbo transitivo, direto e indireto. Ele pede dois complementos. Vamos analisar. Eu entreguei o quê? Os resultados do teste. Objeto direto. Eu entreguei a quem? A ele. Está representado pelo lhe. A quem? Pergunta com preposição. Objeto indireto. Então, o lhe só vai poder funcionar como objeto indireto. Vamos a outra frase. Dei-lhe uma nova oportunidade. Quem dá, dá algo a alguém. Este verbo precisa de dois complementos. Dei-lhe o quê? Dei o quê? Uma nova oportunidade.
Eu dei a quem? A ele ou a ela, representado pelo lhe. Reforçando então, o a só podem funcionar como objeto direto, lhes podem funcionar como objeto indiretos. E os demais pronomes? Os outros pronomes, eles podem exercer a função de objeto direto ou indireto. Vamos analisar as frases. Ele me ama. Quem ama, ama alguém. Ele ama quem? Ele ama eu, digamos. Só que representado aqui pelo pronome me. O me é um objeto direto. Nesse contexto, o verbo amar é um verbo transitivo direto. E o me funciona como objeto direto. A outra, o casamento não me convinha. O casamento não convinha a quem? Quando eu faço essa pergunta com preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto, que precisa de um complemento com preposição. Viram? Nesta frase, o me funcionou como objeto direto, pois completa o sentido de um verbo transitivo direto. Ele ama quem? A mim, representado pelo me. Aqui nesta frase, o me já vai ter uma outra função. O casamento não convinha a quem? A mim. Eu tenho um objeto indireto. Essas mesmas frases estão aí no seu livro. Faça as anotações, grifem e continuem seguindo aqui comigo. Vamos exercitar um pouquinho, ver se vocês realmente entenderam. Olha, classifique os verbos das frases a seguir quanto à transitividade. Vamos fazer juntos. A revista dedicou 2 páginas aos exames vestibulares. A revista dedicou. Quem dedica, dedica algo a alguém. Dedicou o quê? 2 páginas, objeto direto. Dedicou a quem? Aos exames vestibulares, objeto indireto. Classificação desse verbo: verbo transitivo, direto e indireto, porque ele precisa de 2 complementos. Olhem a outra. Meu irmão comprou um carro. Vamos ler até o verbo. Meu irmão comprou o quê? Um carro. Esse complemento aqui exigido pelo verbo é um objeto direto. E o verbo? O verbo se classifica como verbo transitivo direto. Meu irmão comprou o quê? Ele precisa de sua ajuda. Vamos ler até o verbo. Ele precisa de quê? O verbo pede um complemento com preposição. Verbo transitivo indireto. O outro. O menino entregou-o à professora. Digamos, ele entregou o bilhete. O menino entregou o quê? Ele entregou a quem? O verbo entregar pede 2 complementos. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mais algumas. O menino entregou-lhe o bilhete. Quem entrega, entrega algo a alguém. O menino entregou o quê? O bilhete. A quem? A ele. Esse verbo pede 2 complementos. Portanto, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Outro. Ele pedia paciência a todos. Ele pedia. Quem pede, pede algo a alguém. Ele pedia o quê? Paciência. A quem? A todos. O verbo pedia. Ele pedia o quê? Ele pedia a quem? Pede 2 complementos. Verbo transitivo, direto e indireto. Ok? Mais um pouquinho. O patrão pagou ao empregado. Nesta frase, o verbo pagar. Vamos analisar. O patrão pagou a quem?
ao empregado. Pagou a quem? Complemento com preposição, verbo transitivo indireto. Olha nesse outro contexto. O patrão pagou o salário ao empregado. O patrão pagou o quê? O salário. O patrão pagou a quem? Ao empregado. O verbo pagar, ele solicita aí dois complementos. Pagar algo a alguém. Portanto, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ok. Pessoal, então é isso. Recapitulando aqui comigo. Verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complemento. Eles têm sentido por si. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Aí eu vou ter os verbos transitivos diretos. Para encontrá-los, eu pergunto após o verbo o que ou quem. Opa, vamos digitar direitinho. Eu pergunto após o verbo o que, ou eu pergunto quem. E os verbos transitivos diretos são aqueles que exigem objeto indireto, ligado ao verbo por meio de uma preposição. As perguntas que eu vou fazer após o verbo para encontrá-lo: a que, a quem, em que, o acento no que no final da frase, em que, em quem, de que, de quem e assim por diante. E os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que pedem dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Ok, é isso, pessoal. Por hoje é só. Bons estudos. Nos encontramos em outro momento. Um beijo.